vamos começar mais uma aula de história. Pois é, gente boa, vamos começar mais uma aula de história. Como eu falei no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre o tempo da história. É isso mesmo, tempo. Olha, primeira coisa que você deve saber em relação ao tempo, gente. Tempo e história é uma coisa louca. Você já deve ter visto, com certeza você já deve ter visto, tá? Porque você é um viciado em televisão e internet. Você já deve ter visto na televisão, a comemoração da entrada do ano novo no calendário chinês. E aí você fica, o que é que está acontecendo? Eles estão adiantando a entrada de ano novo. A entrada de ano novo é somente no mês de dezembro. Aí é onde você se engana. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o tempo: existem diversos calendários. Os principais calendários são 3. O primeiro calendário é o calendário judaico. O calendário judaico, o que marca o início do calendário judaico, é a criação do mundo conforme descrito no livro de Gênesis. Ok? Nós temos também o nosso calendário, o calendário cristão. Porque recebe o nome de calendário cristão por causa de Jesus Cristo. Então, o suposto nascimento de Jesus Cristo. Eu estou falando suposto não porque eu não acredito. Eu acredito em Cristo, eu acredito que ele veio à Terra, que ele viveu, que ele subiu ao céu, enfim. Eu sou cristão. E daí? Qual é a tua? Bom, volta na aula de história. Mas, eu falo suposto porque muito provavelmente, esse calendário foi criado muitos anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Mas, para todo efeito, o marco inicial é o nascimento de Cristo. E nós temos também o calendário islâmico, não é? O que é que marca o início do calendário islâmico? A fuga do nosso Maomé. Então ele vai fugir para Medina. Então essa data que vai marcar o início do calendário islâmico. Em termos práticos, o tempo não é o mesmo para judeus, para cristãos, para muçulmanos e outros calendários que também existem por aí. Será que deu para entender? Esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de 8 de 2014. Isso mesmo, no ano de 2014. Mas para os judeus, esse vídeo está sendo gravado em 5.773. Já para os muçulmanos, estamos em 1434. Portanto, em história, quando você vai estudar ou trabalhar as transformações que aconteceram em uma sociedade, em um determinado povo, você não vai trabalhar apenas uma única data. É preciso que você trabalhe as semanas, você trabalhe os meses, você trabalhe as décadas, os séculos e até mesmo o milênio em que a coisa aconteceu. E muitas vezes a história ela vai se comunicar com o passado e voltando para o presente. E sabe, você tem que fazer uma análise global de todo o tempo que está envolvido, não deixando de levar em consideração também os diversos calendários que existem no mundo. Deu para entender um pouquinho essa questão? De fato, essa questão do tempo é uma coisa tão louca, mas tão louca, que alguns historiadores afirmam que o que existe é o futuro e o passado, ou seja, o presente não existe. E aí você me pergunta, mas como é que o presente não existe? Eu vou te explicar. Eu estou gravando esse vídeo aqui, já foi 15, 17, 18, o que eu acabei de falar já ficou lá para trás, meu. Porque o tempo não para, ou seja, o que existe é o futuro e o que existe é o passado. A palavra passado que eu falei já passou. Deu para entender? Ah, se não entendeu também, se dane. Brincadeirinha. Então veja, esse tempo que eu falei, que é o tempo do relógio, esse tempo que eu falei, que é o tempo que está passando, ele se chama tempo cronológico. Esse tempo que está marcado pelo calendário, pelas horas, é o tempo cronológico. Como diria o Cazuza, O tempo não para, não para, não. Ele está andando, ele está circulando. Mesmo esse tempo, para algumas pessoas, é um pouco complexo. Porque vê só, você está fazendo algo que você gosta demais. Sabe, você está se divertindo, está com seus amigos e daqui a pouco acabou. Peraí, mas acabou, o tempo voou. Mas como é que pode? Então quando você está fazendo aquilo que você gosta, o tempo passa muito rápido. É a sensação que você tem. Ao mesmo tempo, quando você tem que fazer uma coisa que você não gosta, pleno dia de segunda-feira, você vai trabalhar, tu tá cansado pra caramba, você entra já pensando na hora de sair, caramba, aquele dia que você passa ali parece uma semana. Deu pra entender? Então é algo muito complexo.
Mas o tempo do historiador, ele não é tão preso assim a esse tempo cronológico, porque o tempo histórico ele é diferencial. O que é o tempo histórico? Ele vai estudar, por exemplo, se eu vou estudar os anos de 1960, ok? Então eu não vou ficar preso ao 1960. Às vezes eu vou precisar também voltar lá em 1950 para entender o que foi que aconteceu, que acabou desencadeando os acontecimentos em 1960. E eu também posso ter a necessidade de avançar um pouquinho no tempo para 1970, para ver se houve alguma mudança ou não. Então o historiador, ele não fica preso ao tempo cronológico. Ele tem o próprio tempo dele, que se chama o tempo histórico. E o tempo histórico, ele é um tempo livre. O historiador, ele não fica preso àquele tempo. Ele muitas vezes tem que conversar com outro tempo. É isso aí. Se você quiser se aprofundar nessa questão do tempo histórico, você vai ter que pegar o livro e começar também a estudar. Isso aqui é uma coisa sucinta, um vídeo que eu não posso passar de 10 minutos, ok? Então lembre-se sempre que o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem é o tempo que o tempo tem. É isso aí. No nosso próximo vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre as correntes historiográficas, positivismo, marxismo e escola dos análises. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, senão vai tomar tapa na orelha, moleque. Se liga.